Olá a todos, estamos voltando com mais um programa Obreiros em Foco. E desta vez nós estamos em visita à cidade do Porto, estamos nos estúdios do nosso cenáculo na cidade do Porto, viemos fazer uma reunião com os obreiros e estamos aqui a realizar o programa Obreiros em Foco. Cris, tudo bem contigo? Tudo bem, Rogério. Olá a todos que nos assistem, vocês que são fiéis ao programa Obreiros em Foco. Para vocês também é um prazer estar aqui sempre. Inclusive nós, Cris, no último programa falávamos sobre 2 legumes, lembra-se disso? 2 legumes, a diferença desses 2 legumes, e nós vamos inclusive já de imediato ver em tela cheia, no slide, esses 2 legumes. Então, o primeiro legume chama-se chuchu. É um legume que ele não tem sabor algum, pelo contrário, ele é influenciado. Uma vez quando é cozido ou cozinhado com carne, o sabor da carne passa para esse legume chamado chuchu. Então, quem comer um pedaço do chuchu que foi feito juntamente com essa carne cortada em cubos, então esse sabor da carne passa para o chuchu. O chuchu não tem sabor próprio. Não tem um sabor próprio. Ele absorve qualquer outro sabor que é colocado junto. É um legume influenciado. Sim. Mas, Cris, existe um outro legume que é o jiló. Ele tem um sabor intenso, um sabor amargo. Quando ele é cozinhado ou cozido juntamente com pedaços de carne, já é o contrário. Ele passa o seu sabor para a carne. Quem comer um pedaço dessa carne vai sentir o gosto amargo do jiló. Não é um amargo ruim, não, é até um amargo saboroso. Então ele passa o seu sabor para a carne, ou seja, ele é o influenciador. Existem obreiros que são assim. Existe o obreiro influenciado e existe o obreiro influenciador. Existe o cristão influenciado, existe o cristão influenciador. O que influencia e o que é influenciado. E nós trazendo isso para o caso dos obreiros, nós vemos que há casos exatamente assim, de obreiros que têm sido influenciados pelo mundo, pelo brilho do mundo, pelas más companhias, por palavras negativas, e também temos os obreiros que são influenciadores, que são os que evangelizam, os que contaminam, podemos dizer assim. No bom sentido. No bom sentido, aquelas pessoas que estão à sua contaminam volta. Com o positivismo, com a fé, com a determinação. É o caso, Cris, da Rosalina. É uma obreira que nós entrevistamos na nossa sede internacional da Europa, em Lisboa, e ela é exatamente uma obreira influenciadora. Nós vamos ver a entrevista que fizemos com ela e sobre o comentário, ou os comentários, que são muitos, sobre o jiló e também o chuchu. Nós temos muitos comentários aqui e vamos ler no decorrer do nosso programa. E daqui a pouco também nós vamos entrevistar 2 obreiras que estão aqui conosco em nossos estúdios, a senhora Lourdes e também a sua irmã, a senhora Argentina. A senhora Lourdes com 84 anos de idade e a senhora Argentina com 75 anos, já estou envelhecendo ainda mais ela, 75 anos de idade. Daqui a pouco nós vamos conversar com essas 2 servas de Deus. Será que são influenciadas? Será que são influenciadoras? Vamos ver. Eu creio que são influenciadoras. Eu também creio. Daqui a pouco falaremos com elas. Vamos então ao caso da dona Rosalina. Estamos aqui com mais uma obreira, uma serva de Deus, a dona Rosalina, não é isso? Sim, pastor. Obreira há quanto tempo, dona Rosalina? Há 10 anos, pastor. Há 10 anos. Conte-nos, por favor, a sua experiência nesses 10 anos em que faz a obra de Deus como obreira. Bem, desde que eu sou obreira tenho presenciado, aliás, aquilo que eu me predispus na obra de Deus foi ajudar as pessoas, e desde essa altura, desde que sou obreira, eu tenho ajudado muita gente tem chegado até ao centro de ajuda
Um caso bem recente com um cancro de pessoa que foi curada, portanto que fiz o acompanhamento às terças-feiras com a unção, portanto também a direção para que a pessoa faça e as correntes certas. Desculpa interrompê-la, essa pessoa tinha um cancro localizado em que parte do corpo? Era uma pessoa que tinha tinha uma leucemia. Uma leucemia? Leucemia, sim. Então, é uma doença crônica no sangue. Crônica no sangue, sim, pastor. Então a senhora, como obreira, na terça-feira, que é o dia da saúde, acompanhou essa pessoa, ungindo-a com santo óleo, participando das reuniões da saúde restaurada, o propósito do Calvário. E essa pessoa então foi curada, mas a obreira fez o acompanhamento. Isso é importante, o obreiro acompanhar, não é simplesmente ficar à entrada da igreja e cumprimentar as pessoas. O pastor Aldo, inclusive, está aqui, é o pastor da terça-feira, que ministra a cura das pessoas, mas o pastor ministra a cura no altar. Os obreiros têm um papel fundamental nessa reunião. Sim, o obreiro tem que, portanto, acompanhar a pessoa, marquei propósitos com a pessoa, vir todos os dias à igreja, à terça-feira, ungi-la, portanto, acompanhá-la, telefonar-lhe, dar-lhe orientação, saber como é que ela se sentia, porque a pessoa, quando está, portanto, desenganada, ela sente-se para baixo. Portanto, nem sempre tem força, não é? E então o obreiro tem que acompanhar a pessoa para que ela esteja sempre em oração, sempre no propósito com o obreiro, e só assim ela consegue. Porque a pessoa já está desenganada pela medicina. Aí fica a ser desenganada pelas pessoas, mas no centro de ajuda, ela não é desenganada por Deus, Deus não desengana ninguém, e nem nós desenganamos a ninguém, nós damos a atenção devida. Esse é o papel fundamental, pastor Aldo, a obreira que trabalha nas reuniões, não só terça, como qualquer outro dia da semana. É verdade, o pastor Rogério. E pelo contrário, a gente no centro de ajuda, nós confrontamos qualquer que seja a notícia negativa. Porque se a pessoa for desenganada pelos médicos, se falaram para ela que não há solução, nós chegamos aqui e falamos que há sim, por conta dessa fé. Agora, é uma equipe, é um conjunto. Quer dizer, nós determinamos no altar, fazemos a libertação, os obreiros também acompanham, é realizada a unção com óleo, e o resultado disso tudo, quando há um empenho de fato, eu ouvi o senhor falando com a obreira, que não é simplesmente ficar cumprimentando as pessoas à entrada, realmente não, é um trabalho pesado. Para quê? Para que aconteça exatamente como está sendo falado. O resultado final seja a alma da pessoa ganha, sim, os problemas ultrapassados, o doente, no caso, sendo curado, para que a vida da pessoa seja uma vida nova, porque vida nós só temos uma. Nós não temos duas vidas. E se essa vida não for desfrutada ou vivida ao máximo, então nós passamos aqui simplesmente por passar. E o trabalho do centro de ajuda, o trabalho dos obreiros, o trabalho dos pastores é exatamente levar as pessoas a viver essa vida de qualidade. E o fruto que o senhor se refere é a cura. E essa senhora, que a senhora está acompanhando, foi curada? Foi curada, sim, pastor. Ela está curada da leucemia, do cancro no sangue. Cancro no sangue, sim, senhor. Como é que a senhora tem visto ela no seu dia a dia, quando vem à reunião? Como é que ela está? Ela está, portanto, está animada e agora luta por outras áreas da vida. Primeiro foi a saúde. A pessoa, quando não tem saúde, portanto, não consegue fazer mais nada. Há saúde. Pronto, agora há o acompanhamento. Agora eu tentei a primeira parte espiritual, mas ela não tinha forças, não é? Então tentei uma ao lado da outra, mas primeiro tive que optar, que era aquela que ela mais queria. Está curada agora, há forças para buscar o Espírito Santo. Depois a vida financeira e sucessivamente. Então, o trabalho é esse, obreiro e obreira. Faça esse mesmo trabalho, o acompanhamento. É importante que o obreiro, a obreira, faça esse acompanhamento no centro de ajuda. São muitos os comentários que temos aqui sobre os diferentes tipos de legumes, o chuchu e o jiló, o influenciado, o influenciador. Nós já vamos ler, mas comentando sobre a dona Rosalina, veja, Cris, que ela disse o seguinte, veja que essa pessoa que ela acompanhou na unção com óleo, na reunião da terça-feira, ela não simplesmente
esteve ali na reunião por estar, mas ela é uma das obreiras que fazem a unção com óleo e ela acompanhou esta senhora que foi curada. Então esse é o papel importante do obreiro, da obreira. Não simplesmente, sabe, cumprimentar as pessoas na entrada do centro de ajuda, mas acompanhar a pessoa até que aconteça naquela vida o milagre. É como se nós, eu falo diretamente para as obreiras, é como se vocês fossem adotar uma pessoa para cuidar dela. Seria a sua, como se fosse uma filha. Isso quer dizer que quando a pessoa chega à igreja, ela chega desesperada, ela chega desanimada, muitas chegam doentes. Então, o seu papel é exatamente isso, é receber aquela pessoa, dar todas as orientações de acordo com o problema dela e acompanhar, dar toda a atenção. Marcar atendimento, marcar propósitos de oração, quer dizer, acompanhar, sempre que aquela pessoa venha na igreja, haver um acompanhamento. E se essa pessoa vier a faltar numa reunião, o obreiro já está atento e logo no término da reunião vai procurar saber por que a pessoa faltou. Talvez porque estava doente, porque estava trabalhando, enfim, assim não vai se perder ninguém. Inclusive sobre isso, Cris, tem aqui o comentário do Elcio Paes. O Elcio diz assim: cumprimentar as pessoas à entrada da igreja, orar por elas e dizer qual corrente de oração ela vai fazer não é o suficiente. O obreiro tem mesmo que acompanhar até ver esta pessoa totalmente liberta e transformada. É a opinião do Elcio Paes. E eu concordo com a sua opinião, Elcio. O obreiro tem que acompanhar a pessoa, como fez a dona Rosalina, a obreira que acompanhamos há pouco. Tem outro comentário aqui, eu passo para suas mãos o iPad, Cris, mais um comentário, e você pode também enviar-nos o seu comentário, obreiros@iurde.pt. Então, é o comentário da Helena. Ela diz assim: sou obreira há 9 anos e tenho feito às pessoas aquilo que uma obreira fez por mim. Ela acompanhou-me, esclareceu as minhas dúvidas e ajudou-me na minha evolução espiritual. Helena Nunes. Então veja que esse é importante. Talvez ela hoje não estaria nem... Ela é obreira há quanto tempo, Cris? Ela é obreira há 9 anos. E ela faz esse trabalho de acompanhamento. Exatamente. E eu ia dizer a mesma coisa. Quando nós passamos por isso, chegamos à igreja sofridas e tivemos aquela obreira que nos acompanhou, que nos aconselhou, que deu a vida por nós, que se apercebia do perigo, ia lá e alertava, e tinha sempre uma palavra de fé, de ânimo, de coragem, nós nunca mais esquecemos essa obreira. E depois, mais tarde, quando nos tornamos obreiras, imediatamente nós queremos fazer com as pessoas o que foi feito connosco. Exatamente. Então, lá atrás, houve alguém que fez esse trabalho de acompanhamento com a Helena. E hoje ela faz com as outras pessoas. Quer dizer, aquilo que fizeram pela Helena, ela tem prazer em fazer pelas demais pessoas. O trabalho de acompanhamento, obreiros. Você que assiste o programa Obreiros em Foco e é um obreiro, é uma obreira ou almeja ser, os seminaristas que estão conosco aos domingos à tarde, aprendam isso. Quando você tornar-se um obreiro, uma obreira, sabe, o seu trabalho não é simplesmente estar na igreja vestido com uniforme. Eu costumo dizer que existem obreiros que são autênticos manequins, desfilam pelos corredores da igreja uniformizados. O obreiro não pode limitar-se a ser somente isso. É preciso interessar-se em acompanhar as pessoas, ajudando-as para que elas tenham uma transformação. E sobre obreiros influenciadores e influenciados, nós vamos mostrar mais comentários daqui a pouco. Nós vamos agora ao caso da obreira Inês. Ela também é uma influenciadora, sabe por quê? Ela leva pessoas ao centro de ajuda e não é aos poucos, não. Ela chega a encher um autocarro levando as pessoas para o centro de ajuda. Eu estive na Baixa da Banheira, nós estivemos na sede da Baixa da Banheira e entrevistamos a obreira Inês. Acompanhe. Nós estamos aqui em visita ao centro de ajuda
na Baixa da Banheira, na sede regional da Baixa da Banheira. O pastor Alan está aqui comigo. E aqui a obreira, o nome da senhora? Inês. A dona Inês. Pastor Alan, a dona Inês, como tantos obreiros aqui e todos os obreiros que assistem agora o programa Obreiros em Foco, veio uma direção, veio uma ordem. Na verdade, não é um pedido, é uma ordem de Deus. Salvar vidas, ganhar almas, para que a casa de Deus não esteja sequer, não tenha um lugar sequer vazio. Então não é um pedido, não é implorar que se ganhe almas, mas é ordem de Deus. E foi por isso que nós fomos chamados, e nós recebemos essa ordem para ganhar almas. Nós não fomos chamados para nada, a não ser ganhar almas. Esse é o principal objetivo nosso, pastor. Os obreiros, todos que estão aqui, são testemunhas. Quando na ficha de obreiro há uma pergunta básica: por que você quer fazer a obra de Deus? E essa pergunta básica tem uma resposta básica. Qual é a resposta básica? Ganhar almas. Então você, obreiro, também quando foi preenchida a sua ficha de obreiro, lá estava a pergunta: por que quer ser obreiro? Sua resposta foi a mesma que os obreiros aqui agora acabaram de dizer: ganhar almas. Só que com o passar do tempo, existem obreiros que esquecem dessa resposta na ficha de obreiro e já não ganham almas. Não é o seu caso. A senhora tem ganho almas? Tem ganho almas, sim. Então conte a sua experiência em ganhar almas. A experiência mais recente qual foi? A experiência mais recente que eu tive é agora no domingo passado, que eu trouxe 16 almas e 3 crianças estavam na escolinha. Então, domingo passado, não faz mal. Domingo passado a senhora trouxe 16 pessoas. Sim. E mais 3 crianças. Sim, sim. 19 pessoas. É isso. Todas elas a senhora trouxe para o centro de ajuda? Trouxe. Aqui na Baixa da Banheira? Sim, trouxe. Como foi evangelizar e trazer essas pessoas? Fui convidando, mas no sentido de dizer, convidando, não dizer vamos para a igreja, mas eu dizia uma palestra, quer dizer, usava palavras minhas, e através disso todas elas apareceram. Que foi domingo de manhã, eu nem estava à espera, porque normalmente as pessoas quando são convidadas e é de manhã, elas não aparecem, mas graças a Deus elas apareceram. Houve alguma desistência, mas apareceram também muitas delas. Então, fora as desistências, era para ter muito mais que 19? Sim, era para ter muito mais, porque no dia 15 eu trouxe 55 pessoas, o autocarro veio cheio. Então, peraí, então, essa última vez foram 19 pessoas? Sim, sim. 16 adultos, 3 crianças, 19. Sim. Mas a questão de um mês atrás, foi um autocarro? Sim, foi um autocarro. 50 pessoas, sozinha a evangelizar num bairro, num sítio? Sim, no meu bairro. Sozinha? Sozinha. E aí a senhora encheu um autocarro? Sim, e houve um domingo, no domingo do Espírito Santo, que eu trouxe 24, no derramamento do Espírito Santo. No dia em que o Bispo Macedo ministrou diretamente do Monte Hermon. Aí 24. 24. Sim, e agora já estou a trabalhar, já tenho 42. Ela já trouxe no evento que a igreja realizou um autocarro com 50 pessoas sozinha a evangelizar. Quando o Bispo Macedo ministrou o batismo com o Espírito Santo do alto do Monte Hermon, 27 pessoas? 24. 24 pessoas. Domingo passado, 19 pessoas. Trabalhe você também, obreiro e obreira. Assim como eu esqueci o nome da senhora, Inês. A dona Inês tem trabalhado, o espírito que está dentro da nossa, dentro da obreira, a dona Inês, não é o mesmo espírito que está dentro de si? Será que o Espírito Santo que a dona Inês tem, pastor Alan, é outro Espírito Santo diferente do que nós temos? Não, senhor. Mas a disposição é a disposição que faz a diferença. A disposição, ela mora em uma cidade e ela trabalha, pastor. Os obreiros têm aqui, os obreiros da Baixa da Banheira, que pode confirmar, sempre traz almas. E isso aí, foi o que ela falou. No evento, no mês passado, 50. No dia 13, que o Bispo Macedo estava no Monte Hermon, ela trouxe 24. Domingo passado, ela trouxe 19. E agora já tem? 42. E por que ela consegue e tantos outros, às vezes, não traz uma alma? Uma sequer. Não consegue uma. É para pensar, obreiros. Não estamos falando isso para lhe julgar. Não estamos aqui exaltando também a Inês, porque quem é exaltado é Deus, quem é glorificado é Deus, mas o certo é que ela está trabalhando. Então é uma lição para todos nós.
sábado, às 9h15 da manhã, temos a reunião da evangelização. E quando terminamos a reunião por volta das 10 horas, saímos para os bairros, vamos às ruas para evangelizar, porque essa é a ordem de Deus, é a ordem do Altíssimo, que nós venhamos ganhar almas. Continue, Dona Inês, a ganhar almas, tá bem? E a todos os obreiros da Baixa da Banheira, no mesmo espírito, na mesma fé, não é isso? Sim, senhora. Sim ou não? Sim. E você, obreiro, também, que está aí a nos assistir, tem esse mesmo espírito, essa mesma fé. Deus abençoe a todos e continue a ver o programa Obreiros em Foco. Mostramos então mais uma obreira influenciadora, mais uma obreira Giló. Veja que a Inês, ela leva ao centro de ajuda, não é uma nem duas, sabe? Não é que se um obreiro ou obreira levar uma ou duas pessoas, não vamos menosprezá-los ou desprezá-los por isso, não é isso, atenção. Mas veja que essa senhora, esse caso que acabamos de mostrar, ela faz questão de levar autocarros. Então, nesses eventos que o Centro de Ajuda realiza, ela chega a encher um autocarro, e um autocarro tem lá 50, 55 lugares, dependendo, e ela leva essas pessoas para o Centro de Ajuda. Ela as influencia. Por quê? Porque o Espírito que está dentro dela, que é o Espírito Santo, a influencia a ser essa ganhadora de almas. É importante ser esse ganhador de almas. O obreiro, uma obreira, tem que ter dentro de si esse espírito de ganhador, de ganhadora de almas. E nós temos vários comentários aí, não é, Cris? E você pode enviar o seu, obreiros@iurde.pt. Você pode mandar o seu comentário para o nosso e-mail, nós vamos ler. Vamos lá, temos mais um comentário. Comentários do Chuchu e do Giló. Diz assim: apesar de não conhecer o sabor do chuchu nem do Giló, luto para ser um Giló, para influenciar e não ser influenciada como é o chuchu. Então, é a Luciana Paredes que envia o seu comentário. É isso mesmo, Luciana, luta, mas luta mesmo. Nunca te deixes ser influenciada. Tu tens, o Espírito Santo dá-te esse poder para tu influenciar a outros. Temos mais aqui um comentário. Então vamos, por favor. Portanto, é da Odete. Ela diz assim: eu já fui uma pessoa como o chuchu. Era influenciada pelos outros. Pois quando eu já tinha a minha opinião própria, mudava logo, assim que alguém me apresentasse uma outra opinião. Agora é tudo diferente. Passei a influenciar, sou como o Giló. As pessoas querem sempre ouvir qual é a minha opinião. Odete Calunga. Então veja que no caso da Odete, ela tinha a sua opinião própria, influenciava-se pela opinião dos outros e mudava a sua opinião. Então quer dizer, ela ia pela opinião dos outros e deixava de lado, desprezava sua própria opinião. Isso é uma pessoa influenciada. Porque quando a pessoa é influenciadora, ela tem a sua opinião firmada, fortalecida, é a fé, ela não vai trocar essa opinião por outras opiniões. Eu digo o seguinte, quando a opinião, a pessoa sente, percebe que é Deus quem colocou dentro dela aquele pensamento, Deus colocou dentro dela aquele propósito. Então, por que mudar? Então, por que trocar? Então, veja que há mesmo uma diferença entre ser uma pessoa influenciada e ser uma pessoa influenciadora. Nós temos vários comentários ainda por ler. Você ia dizer alguma coisa? Eu Desculpa. ia falar ainda sobre a Odete. Por favor, fala, Hoje Cris. Hoje é diferente. As pessoas procuram-na para ouvir a opinião dela. Hoje é o contrário. Ela é que influencia as pessoas com a sua opinião. Hoje eu creio que ela tem a direção de Deus na vida dela. É uma então obreira, a opinião né? dela, exato, a opinião dela é uma opinião que tem direção, que ajuda as outras pessoas. Então ela diz que as outras pessoas agora procuram-na para ela dar a opinião dela. Hoje é diferente. Hoje ela influencia. Por quê? Porque a opinião dela tem espírito. Exatamente. Porque a opinião dela tem fogo. A opinião de uma pessoa que está na fé é uma opinião que pesa, é uma opinião, não é simplesmente uma opinião, é um conselho, é uma orientação. Tem mais comentários aqui, posso ler agora um? A Ana Mourinha, ela escreveu-nos assim: já fui como o chuchu, influenciada pelos desejos do meu coração, e isso levou-me à destruição espiritual.
Hoje, graças a Deus, sou como o Giló. Influencio a muitos a provarem o poder que provei. Ana Mourinha, isso mesmo. O poder que Deus manifestou em nossas vidas, temos que levar esse mesmo poder a tantas pessoas que estão sofrendo. Para mais comentários, você pode enviar-nos o seu através do e-mail obreiros@iurde.pt. Nós vamos a mais uma influenciadora, a obreira Emília. Ela influenciou uma família inteira a vir para o Centro de Ajuda e a conhecer o Deus vivo e poderoso. Acompanhe. Nós temos aqui a obreira, a dona Emília. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, pastor. A senhora é obreira há quanto tempo? 11. 11 anos. E sobre esta senhora que está aqui ao seu lado, o que a senhora tem a nos dizer? Isto é uma alma que encontrei completamente destruída. O marido dela tinha falecido e ela não tinha mais vontade de viver. Ela estava destruída completamente. Não tinha alegria, não tinha cor, não tinha nada. Ela estava mesmo desfigurada mesmo. A senhora sofreu muito com a perda do seu marido. Sim. E foi assim que a obreira, Dona Emília, lhe encontrou. Encontrou. Se não fosse a Dona Emília trazer-nos à igreja, eu hoje estaria morta. Não estava cá. O que a obreira, Dona Emília, disse para si? Ela pegou em mim e disse, venha comigo, vamos à igreja. E eu não hesitei, mas só que na altura, pronto, eu não tinha forças. Eu estava com a minha filha também, com a perda do pai. Também cheguei-lhe a dar banho, ela comia, tinha que lhe dar comida e eu ao mesmo tempo eu tinha que ter forças para ajudar a minha filha. A filha que a senhora se refere está aqui também junto conosco. Qual é o seu nome? Sandra. Sandra, então, a obreira Dona Emília falou com a sua mãe a respeito de Deus, de Jesus, do Centro de Ajuda, e depois a sua mãe falou consigo. Então, a sua vida também, naqueles momentos, estava mal. Estava um caos. Fiquei com uma grande depressão, tinha pensamentos de suicídio, muito complicado. Através da minha depressão começou a haver problemas familiares, casamento, os filhos, complicado. Então, você chegou a pensar ou a tentar o suicídio? Tentei. Pensava muitas vezes, mas tentei uma vez. Eu moro num segundo andar, abri a janela, corri para a janela, mas felizmente tive alguém que me agarrasse. Já era Deus que tinha um plano na sua vida. Sim, é verdade. E a sua filha, essa menina que está aqui ao lado? Sim. Então, quer dizer, a obreira, Dona Emília, aqui, primeiro ganhou para Deus a Dona Lucy. A Dona Lucy. Aí a Dona Lucy, através do convite da Dona Emília, ganha a filha Sandra também para vir ao Centro de Ajuda. E a Sandra também fala de Jesus para a filha. Qual o seu nome? Bruna. Então, a tua mãe te convenceu a vir ao Centro de Ajuda? Sim. Como foi? Falou-me do Centro de Ajuda e eu vi a minha mãe a ficar melhor e então decidi vir também, ver como era. Então, vendo sua mãe já transformada, despertou dentro de ti o desejo de vir para o Centro de Ajuda. Já fazes parte do Força Jovem? Sim. E o que tens aprendido e gostado no Força Jovem? Tenho aprendido muita coisa e gosto de estar aqui. Uhum. E essa senhora ao seu lado, conta-nos quem é. É a Orlando, é uma amiga da minha mãe, uma senhora. Uhum. É uma amiga, uma cliente, e ela estava a atravessar uma fase difícil da vida dela e eu convidei-a para vir. Expliquei-lhe, ela viu a minha transformação e disse, por que é que não vais? Vais ver que vais te sentir melhor. E ela veio. E aí a Dona Orlando aceitou o convite da Sandra e está também. Como se sente no Centro de Ajuda? Muito bem, muito melhor, graças a Deus. O que já mudou em si? A fé. Eu não tinha fé e agora tenho fé. E muita coisa mais. Vim porque a minha filha estava com problemas, graças a Deus já está tudo melhor. E a minha vida estava completamente destruída. A minha vida era um inferno. Completamente. Agora está mais calma. Está mais calma? Mais calma. Muito mais. Em quanto tempo na igreja? Poucos meses. Desde junho. Só. Poucos meses. Então, 4 meses. Sim.
Então veja, completamente diferente. Vejam, obreiros e obreiras do programa Obreiros em Foco, que todas essas pessoas que estão aqui à minha volta, todas elas foram ganhas, a princípio, pela atitude de fé de uma obreira, a Dona Emília. Então veja que é importante ganharmos almas, é importante evangelizarmos, é importante não sermos simplesmente obreiros e obreiras no uniforme que vestimos. Isso, temos de ser ganhadores de almas. Porque para dentro de nós dá uma grande alegria nós ganharmos almas, trazermos famílias completamente destruídas e ao fim de pouco tempo nós vermos elas salvadas. Ela é feliz, é muito gratificante dentro do nosso coração. A senhora fica feliz, sente-se realizada em ver essas 4 pessoas aqui hoje felizes no centro de ajuda. Sim, pastor, porque se você visse aquela jovem, ela, quando eu a trouxe, ela parecia uma mulher de 100 anos. Não estava tão bonita como está hoje. Então você traz uma pessoa toda destruída completamente e ao fim dos meses você vê Jesus restaurar essa pessoa. É bom, é muito bom. Sandra, então, tinha 100 anos de idade? Mais ou menos, lá perto, sim. Eu nem me olhava ao espelho. Nada. Não gostava de mim, não sorria. E hoje estou feliz. Sou uma mulher feliz, sim. Amém. Então, você também que nos assiste, seja como a Dona Emília, uma verdadeira ganhadora de almas, um verdadeiro ganhador de almas. Aí está mais uma obreira influenciadora. A Dona Emília influenciou a essa família. Veja que essa senhora, ela estava pensando em se matar, quer dizer, se atirar abaixo da sua casa, quer dizer, ela estava sendo influenciada por uma força do mal, influenciada por um espírito maligno que queria levá-la à morte, ao suicídio. E a obreira influenciou-a a buscar a Deus. E hoje ela está feliz no centro de ajuda, Cris. Esse é o trabalho dos obreiros, não é, Eugénio? Nós gostaríamos que todos fossem assim o obreiro influenciador. Como que seria diferente, não é, Rogério? Não teríamos tantos problemas como às vezes aparecem, casos, não é? Exato. De obreiros que precisam neste momento ser ajudados. Mas veja, ela influenciou essa senhora que por sua vez trouxe a filha e depois a filha, a amiga e assim vai. Imagina, quando nós temos o Espírito Santo dá-nos esse poder de nós influenciarmos. Depois a outra pessoa vai influenciando a outra. É um trabalho assim sucessivo. Mas para que haja esse trabalho de influência é preciso estar-se bem na vida espiritual. É verdade, é preciso influenciar, mas com a vida espiritual fortalecida, renovada, cheia da presença de Deus. E veja que o próprio Senhor Jesus disse, inclusive nós vamos mostrar agora, esse versículo onde o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Então veja, Cris, para que serve o sal? O sal serve para dar sabor. Vós sois o sal da terra. Então veja que o sal, ele é um influenciador. Ninguém influencia o sal. Alguém consegue tirar o gosto salgado do sal? É impossível. Então o sal é que passa o seu sabor. O sal é que dá sabor a uma comida. Ele equilibra os ingredientes. Exato. Né? Ele dá uma harmonia entre os ingredientes para que aquela comida fique bem gostosa. Por isso que Jesus disse, vós sois o sal. Ou seja, ele está dizendo aqui, vós sois influenciadores. Exato. Ou seja, quem é sal, e ele fala, né, o próprio Senhor Jesus fala, eu sou o sal da terra e vós sois o sal. Primeiro ele diz eu sou, agora ele diz vós sois. Então, o obreiro sal é o obreiro influenciador. E nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo, no versículo a seguir, ele diz mais. Ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Em Mateus capítulo 5, versículo 14. No versículo 13 ele diz, vós sois o sal. No versículo 14 ele diz, vós sois a luz. E agora, cá entre nós, a luz influencia ou não influencia? Claro que sim. Como é que viveríamos sem luz? A luz influencia. Como é que você viveria numa casa onde não há luz? Já pensou uma cidade sem luz? Então veja que a luz é influenciadora.
Então você, obreiro, obreira que me assiste agora, você tem sido sal? Você tem sido a luz? Você tem influenciado a vida de muitas pessoas? Você tem influenciado o enfermo, o doente, a ser curado? Você tem influenciado a pessoa endemoniada, perturbada, sofrida com males espirituais a ser liberta? Você tem influenciado o afastado a voltar para Deus, a voltar-se para Jesus? Você tem influenciado através do resgate aquelas pessoas que estão se perdendo, que estão sofrendo? Se a sua resposta é não, eu não tenho sido esse influenciador, então passe a ser. Busque mais o seu fortalecimento espiritual e não seja simplesmente um obreiro, uma obreira no uniforme, na farda que você veste, mas seja de facto e de verdade um obreiro influenciador, uma obreira influenciadora. Nós temos aqui mais comentários e já vamos entrevistar duas obreiras influenciadoras, a senhora Dona Lourdes e a senhora Dona Argentina, e com certeza elas têm muito a nos falar sobre a experiência que elas têm nesses longos anos em que fazem a obra de Deus. Eu vou ler aqui mais um comentário, o comentário da Julieta Almeida. Ela fala sobre os dois legumes, o chuchu e o jiló. Ela diz assim: o chuchu é desensabido. Cris, essa expressão deensabida é do norte, né? É do norte. É daqui, não é? Essa é obreira? Ela é obreira? Não, ela não fala. Deve ser alguém aqui do norte, com certeza. O chuchu é desensabido. Está a depender de condimentos para ficar saboroso. Por isso se torna influenciável. O jiló é de gosto forte, tem o seu sabor e não precisa de nada para o fazer ter sabor forte. O jiló é influenciável, ininfluenciável, ou seja, ele não se influencia por ninguém. Julieta Almeida. Obrigado, Julieta, pela sua opinião. Você pode enviar sua opinião também, obreiros@iurde.pt. Nós vamos então conversar com as duas obreiras daqui do norte, uma vez que nós estamos aqui nos estúdios do nosso Cenáculo do Espírito Santo, na cidade do Porto, e nós já temos elas aqui conosco em estúdio. Cris, você tem aí do seu lado, então, a senhora Lourdes e também a senhora Argentina, não é isso? A exemplo de duas obreiras irmãs da Ilha da Madeira, a Dona Júlia e a Dona Salomé, eu estou aqui no Porto hoje e também tenho aqui comigo duas obreiras que também são irmãs. É a Dona Lourdes e a Dona Argentina. Olá, Dona Lourdes. Dona Cristina, Dona Lourdes, qual é a sua idade? 84. 84. E há quanto tempo a senhora é obreira? Há 18 anos. Há 18 anos. E a Dona Argentina? Quantos anos a senhora tem? Tenho 75. Sim. E a senhora faz a obra há quanto tempo? Faço a obra também há 18 anos. E veja que 18 anos é muito tempo, não é? Eu creio que nesses anos todos vocês devem ter enfrentado dificuldades, momentos difíceis. Veja, eu falo isso porquê? Porque às vezes as pessoas, o povo, as pessoas que vêm à igreja não imaginam que as obreiras também passam dificuldades. Eles pensam que as obreiras têm uma vida perfeita, que já não lhes falta nada, que pronto, enfim, que não têm problemas. Mas eu creio que nesses 18 anos, não é? Vocês também, pela fé, por terem assumido a fé no Senhor Jesus, devem ter passado por momentos difíceis. Mas o que é que lhes fez permanecer na fé até hoje? Bem, a mim fez-me permanecer o seguinte: encontrar Jesus, que foi a coisa mais maravilhosa que eu tive na minha vida e que me deu toda a força, toda a coragem, porque até quando morreu o meu marido, tive uma coragem formidável, porque eu sei que foi aqui, com Jesus, que eu a recebi. E, portanto... Então, a sua comunhão com Deus, o relacionamento que a senhora tem com Deus, é isso que lhe fortalece, que diariamente lhe dá forças para a senhora continuar a fazer a obra de Deus e a influenciar outras pessoas que estão a sofrer, sim, não é isso? Sim. A fazer a mesma coisa que fizeram com a senhora. Comigo. Portanto, aquilo que fizeram comigo, eu sinto grande vontade de fazer também com os outros, que realmente precisam. E a senhora Dona Lourdes? Conta para nós. Eu tenho a impressão que foi diferente,
porque eu, quando fui levantada a obreira, para mim era fiz falar com as pessoas, falar de Jesus, chamá-las para a igreja, ter aquilo que eu tinha, dar a elas, e queria que elas soubessem, recebessem. Era esse o meu sonho. E quando muitas vezes o meu marido pegava e eu dava-lhes um telefone, e elas ligavam lá para casa para pedir-me conselhos, e eles diziam-me assim: olha, porquê é que tu não abres um escritório? É porque era o Espírito Santo, a senhora foi cheia do Espírito Santo. Então a senhora queria também que as pessoas tivessem a mesma coisa que a senhora tinha, não é? E como é que foi, a senhora lembra-se quando a senhora decidiu ser obreira, assim, como é que foi? Por exemplo, para si, Dona Lourdes, eu vou fazer a mesma pergunta para a Dona Argentina. O que é para si ser uma obreira, Dona Lourdes? Ser uma obreira, eu posso dizer que é uma ajudadora, uma auxiliadora de Jesus cá na Terra, porque Jesus serve-se de nós para transmitir a sua palavra, não é? E então, eu, para mim, quando recebi o Espírito Santo, eu dizia que era uma perda de tempo, eu tinha que falar. Eu tinha que falar com alguém, eu não podia estar calada. Não podia guardar não podia guardar nada, porque era assim, o meu marido dizia assim: vamos a tal parte, tu não dizes nada. E quando chegava lá, a primeira coisa que eu dizia era falar de Jesus. Eu tinha uma vontade enorme de falar de Jesus. A senhora passou a influenciar outras pessoas. É verdade. E nesse decorrer dos anos a senhora evangelizou muita gente. Muita. E continua, e continua a evangelizar. E a senhora, Dona Argentina? Mesma coisa. Eu também evangelizo e, quer dizer, continuo realmente cada vez mais forte, porque há muita gente que precisa de nós. E então, quando realmente a gente se encontra com aquela pessoa que está realmente muito aflita, para nós é uma alegria muito grande trazê-la. Então, um dia destes, por exemplo, estávamos a evangelizar e encontramos uma senhora bastante longe daqui e que a trouxemos. Conseguimos trazê-la até aqui, até ao cenáculo. E ela assistiu à reunião da tarde e gostou muito. E então continua a vir connosco. Essa é a influenciadora. Sim. Veja, Dona Argentina e Dona Lourdes. Existem muitos obreiros que, portanto, antes de falar isso, vocês são um exemplo de perseverança. São um exemplo para todos os obreiros, porque permaneceram esses anos todos na obra. Eu gostaria que vocês falassem para os obreiros que estão-nos a assistir, porque, veja, temos muitos obreiros jovens, muitos obreiros que têm menos tempo de obra e às vezes desanimam, às vezes querem, às vezes uma coisa pequenina já é motivo para querem sair da obra. E eu gostava das senhoras, como são esse exemplo de perseverança, gostaria que vocês dessem uma palavra, dissessem alguma coisa para esses obreiros que estão-nos a assistir agora. Sim, pode ser a senhora primeiro. Sim. Há uma coisa que realmente eu quero falar com os obreiros. Não tenham medo, lutem, porque quanto mais lutamos, mais abençoados somos. Deus ajuda-nos mais e mais. Então, não deixem de vir para Jesus. Façam a obra com todo o gosto, com todo o amor para Jesus, porque na realidade só Jesus nos dá essa força, esse amor, em nome de Jesus. O que eu quero transmitir para os obreiros é o seguinte: é os bons olhos. Infelizmente, eu vejo nos obreiros muitos maus olhos. Olham para um pastor com maus olhos, olham para outro obreiro com maus olhos. Ninguém me disse, eu vejo. E é isso que eu peço aos obreiros, bons olhos. Porque nós temos bons olhos, tudo é bom, tudo é bonito. Se temos maus olhos, nada presta. E nós, que somos servos de Deus, devemos ter bons olhos, para que possamos pegar e falar de Jesus. Nós vamos ter com uma pessoa cá fora, com maus olhos, a gente olha para ela e já não fala, já tem medo até de falar. A gente vai com bons olhos, não, a gente vai e fala de Jesus e a gente sente uma alegria enorme só de falar. É isso que eu peço, bons olhos. Exatamente, bons olhos com as pessoas e bons olhos também entre o grupo de obreiros. Exatamente. Entre os obreiros, entre os pastores, entre o povo lá fora. Os bons olhos, eu para mim acho que é tudo. Faz parte do caráter de Deus, os bons olhos. Eu quero agradecer à senhora, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu é que agradeço. Agradeço à senhora Dona Lourdes, à senhora Dona Argentina
e até uma próxima oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês mesmo. Eu que agradeço. E foi muito bom estar aqui. E muito bom estar aqui, que agora vou dizer uma coisa. Foi o pastor Rogério que me levantou a obreira. Foi o pastor Rogério que me batizou nas águas. Por isso, foi uma grande... E nós ficamos muito felizes em saber que vocês estão na fé, que continuaram firmes, que guardaram a vossa fé. Isso é muito importante. Muito obrigada. É, Dona Lourdes, e é um privilégio para mim saber que nós, usados pelo Espírito Santo, levantamos a obreira e já 18 anos se passaram, 84 anos de idade, e a senhora continua dando fruto. Isso é importante. Então, aqui há uma lição, obreiros e obreiras. Nós entrevistamos, tal e qual, na Ilha da Madeira, as duas irmãs, a dona Júlia, a dona Salomé. Também entrevistamos aqui na cidade do Porto as duas irmãs, a dona Lourdes e a dona Argentina. Então, fica um exemplo para todos os obreiros, quer seja idoso, idosa, quer seja jovem. Então, sejamos obreiros influenciadores para ajudarmos a tanta gente que está sofrendo. Inclusive, nós temos aqui mais comentários, mas dentro de instantes nós vamos ler esses comentários e finalizarmos então o programa Obreiros em Foco. Para finalizarmos, Cris, o que temos a dizer para os obreiros? Que sejam influenciadores. Sejam influenciadores. Temos muito que fazer. Nós temos a missão, não se esqueçam disso. Nós que fazemos obra de Deus temos uma missão de influenciar aqueles que estão a sofrer. Então, o que nós recebemos, vamos dar para eles, vamos influenciar, passar vida, passar fé. Com certeza. No próximo programa Obreiros em Foco, você vai ver as imagens da reunião que viemos realizar aqui na cidade do Porto. E com certeza você também vai ter opiniões e comentários a enviar a nós. Cris, vamos em frente? Vamos em frente e até o próximo programa. Até o próximo programa Obreiros em Foco, aqui na iudtv.eu. Até lá.